Quantos estão alegres? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Quanto mais você se alegra, mais forte você fica. Amém? Glória a Deus. O povo está animado mesmo. Amém? Eu queria convidar vocês a abrir lá em Colossenses, capítulo 3. Aleluia. E o versículo 14. Glória a Deus. Colossenses 3, 14. Vai falar assim: e sobre todas as coisas revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, amém? Fecha os olhos. Pai, nós queremos lhe agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que nessa noite vai entrar no nosso coração como uma semente, e vai multiplicar e dar frutos. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, eu queria falar com vocês hoje um assunto que mexe bastante com a gente, um assunto que no meio evangélico está ficando um pouco desprezado, amém? Não em todos, claro, mas de uma forma resumida em geral. Está ficando um pouco desprezado, que é o amor, amém? Eu quero falar com vocês sobre o amor. O amor que a gente tem um pelos outros, o amor que Deus tem por nós, o amor entre famílias, entre casais, o amor em geral, amém? E eu já queria convidar vocês a abrir lá em Tiago 12. Perdão, Tiago 1 e o versículo 12. Aleluia. Para que eu possa falar sobre o amor, eu também quero falar sobre o perdão. Aliás, eles estão entrelaçados, eles estão juntos, eles andam juntos. Se você ama, você perdoa. Amém? Mas para falar sobre o perdão, você tem que falar do que causa isso. O que é que ele faz dar o perdão? É o erro de alguém contra você, ou seu erro contra uma pessoa. Isso é a raiz que vai trazer uma pessoa lhe perdoar, ou você perdoar alguém. Então eu queria falar sobre o pecado. Por isso que eu mandei vocês abrirem lá em Tiago. Tiago 1, no versículo 12, a partir do 12 vai falar assim: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Ou seja, nós vamos ser tentados em algum momento. Amém? O 13. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém? Eu queria que você repetisse isso, frisasse na sua mente. Fale comigo: Deus não tenta ninguém. Amém? Fique com isso. O 14. Mas cada homem é tentado. Quando aqui fala homem, é o ser humano, amém? Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, ou o seu próprio desejo. Então, eu não posso ser tentado pelo desejo de Josiele, e nem Josiele pelo meu desejo. Cada um é tentado pelos seus próprios desejos. Amém? Estão entendendo? Então, se eu tiver algum desejo, na parte, deixa eu pensar aqui, na parte de jogos, qual vai ser minha tentação? Jogos. Mas e se Josiele tiver uma tentação para a parte de mídia social? Ela não vai se interessar pelos jogos, mas pelas mídias sociais, Facebook, WhatsApp. Logo, se aparecer uma tentação para ela de jogos, ela vai desprezar. Amém? Da mesma forma para mim também. Agora o 15.
Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não errei, meus amados irmãos. Amém? Então, olha só. Ele fala o seguinte: cada homem é tentado pelo que ele sente vontade. E quando ele é tentado, pela sua concupiscência, se ele fazer aquilo que está sendo tentado, ele peca. E o pecado gera a morte. Então entendemos aqui que o pecado é o quê? Você cometeu uma coisa que não lhe deve, você não deve fazer aquilo, mas você faz. Isso é pecado também. Quando você faz aquilo que você não deve, mas você está sendo tentado porque você gosta, isso é pecado. Agora vamos lá para Tiago 4. E o versículo 17. Aleluia. Onde vai falar assim: portanto, aquele que sabe o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, entendemos aqui já duas coisas. A primeira, que é pecado você fazer aquilo que não deve, mas se você souber o que tem que fazer, mas não faz, isso é pecado também. Amém? Mas por que eu falei sobre isso? Porque olha só, Paulo vai falar o seguinte, lá em Romanos: a ninguém deva nada, a não ser o amor. Amém? Ou seja, ame. Mas se você não ama, é um dever. Se você não ama, o que é que você está fazendo? Pecando. Amém? Logo, a gente vai entrar na parte do perdão. Porque se alguém não lhe ama, quem está pecando? Ela ou você? Ela. Qual o seu dever? A gente vai ver isso. Amém? Agora eu queria que vocês abrissem lá em Mateus, no capítulo 5. E o versículo 43. A gente vai entender sobre o amor. Porque se a gente ama, a gente vai conseguir perdoar aquela pessoa que não nos ama. Né? Porque se você ama só aqueles que lhe amam, qual é a graça disso? Até os pecadores fazem isso. Jesus falou. Até os donos de morro fazem isso. Eles amam aqueles que estão ali na quadrilha deles. Eles se amam entre si. Mas não amam os que vêm de fora. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele mandou amar os nossos inimigos. Amém? Ele fala isso. Bendizei os que lhe maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Isso é uma forma de amor. Olha só, Mateus 5,43 vai falar assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso daqui foi dito aonde? Na antiga aliança. Amém? Esse versículo aqui, onde Jesus pegou lá do Antigo Testamento, é o mesmo que fala: ame o seu próximo como a si mesmo. Vocês que são de Israel, amem os seus próximos, mas não amem os moabitas, não amem os de fora. Amai o seu próximo como a si mesmo. Quem era o próximo aqui que fala lá em Levítico? Era aqueles que estavam na própria congregação. Os de Israel se amavam. Amém? Logo, a gente vai entender que amar o próximo como a si mesmo não é um novo testamento. Não é um novo mandamento. Mas o antigo. Amém? Olha só. Eu, porém, vos digo, 44. Amai os vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoam. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Ao 45 ele completa: para que sejais filhos de vosso Pai. Ou seja, só é filho quem ama, que está nos céus, porque ele faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, qual recompensa terei? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazei mais do que outros? Da mesma forma, até os publicanos fazem. Sede vós, pois,
perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ou seja, o amor ele está ligado à perfeição. Amém? Quando Paulo fala que Jesus subiu, o mesmo que subiu é o mesmo que desceu e deu dons aos homens, ele vai falar sobre os dons e ele fala para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o dom que a gente tem é para o aperfeiçoamento. Só que o amor somente é o que lhe vai fazer se tornar perfeito. Amém? Então o amor ele está ligado aos dons também. Quando você vai curar uma pessoa, quando Jesus ia curar uma pessoa, ele falava, a Bíblia relata que ele sentiu compaixão. Ou seja, ele estava amando aquela pessoa ao ponto de querer livrar ela daquela dor que ela estava sentindo. E é esse sentimento que a gente tem que ter quando a gente for orar por alguém. Porque pensa só, a pessoa está ali sofrendo. Eu vou orar aqui porque eu tenho autoridade. Não, pensa no que ela está passando. Você tem autoridade, isso é bíblico. Não tem como tirar. Só que aquela pessoa está sofrendo um mal, não sei há quanto tempo, ou anos. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava sofrendo há muitos anos. E o que é que curou ela? O poder de Jesus. Amém? E que poder é esse? O poder do amor. Jesus ele não consegue ver alguém sofrendo e deixar para lá. O ser humano consegue, mas Jesus não. Quando a gente passa por alguém que quer ser curado e a gente tem medo de ir lá impor as mãos, a gente está fazendo justamente o que Tiago fala. Se alguém sabe o que fazer o bem, mas não faz, esse comete pecado. Então você peca também quando você não faz o que Jesus mandou você fazer. Se ele falou assim, olha só, você tem autoridade, vá lá e expulse os demônios. Você não vai porque você acha que não tem. Você, além de não estar acreditando na Bíblia, você ainda está deixando de fazer o que Jesus mandou. E isso entra ali na escala de pecado também. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos continuar. Vamos lá para João, capítulo 13. Eu quero apresentar para vocês um novo mandamento. João 13. E o versículo 34. Amém? João 13, 34. Vai falar assim, olha só. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vós também vos ameis uns aos outros. Esse aqui é o novo mandamento. Se a gente fala assim, porque é normal da gente. Qual é o novo mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a si mesmo. Só que o contexto daquilo que Jesus falou, ele estava sendo interrogado por um fariseu sobre a lei. O fariseu fala, mestre, quais são os maiores mandamentos da lei? Da lei, não da lei de Cristo, da lei antiga. Ele vai e fala, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, sobre tudo. E o segundo, parecido com esse, é amarás o teu próximo como a si mesmo. Esse é na antiga aliança. Porque imagine só se você fosse ter que confiar em alguém lhe amar como ela ama ela. E essa pessoa sentisse vontade de se matar. O que é que ela iria fazer com você? Amém? Então, qual é o que Jesus fala? Ei, ame o próximo como eu amei. Como é que Cristo amou? Dando a vida. Amém? Quando a pastora falou assim, suportar uns aos outros não é suportar, é suportar. Amém? Isso é amar o próximo como Jesus amou. Quando o próximo está passando por uma dificuldade, qual é a sua atitude? É você falar assim, não, olha só, Deus já lhe abençoou. A pessoa fica assim, mas e o que eu estou passando aqui? A pessoa, ela sem fé, como é que você vai gerar fé nela? Tiago fala, a fé sem obras é morta. Então você fala assim, não, Deus vai lhe suprir. Ele, amém. Amém.
Só que se você fala assim, olha só, Deus ele está lhe suprindo, pega aqui uma cesta básica, o que é que a pessoa vai pensar? Meu Deus está me suprindo mesmo, ele mandou uma pessoa para fazer aquilo. Amém? É assim que os muçulmanos estão ganhando pessoas. Eles dão as coisas e falam assim, olha só, isso daí foi Alá que mandou. Alá para o diabo. Aqui é Deus, o nosso amor é diferente. Amém? Sabe o que Maomé falou? Quando vocês forem ganhar alguém que não acredita no Alcorão, minta para ela. Engane ela. Mas o que é que Jesus fala? Quando vocês forem ministrar, pregar, evangelizar, impor as mãos, eles serão curados. Olha só, isso não é fingimento, isso é amor. Amém? Você sair por aí na rua, procurando pessoas para orar, para ser curada, isso é um ato de amor grande. Porque não é todo mundo que quer estar na rua andando. Não é todo mundo que quer sair de casa. Tem gente que fala assim, não, eu estou na igreja, tá bom. Mas tem pessoas morrendo na rua. Amém? Quando você olha, por exemplo, para uma pessoa do mundo que ajuda pessoas, você acha que aquela pessoa ali, a maioria das vezes, não é sempre, mas a maioria das vezes, você acha que aquela pessoa ali está fazendo por amor ou por fama? Amém, gente? Eu fiz uma pergunta, quero a resposta. Ele fez por amor ou por fama? Na maioria das vezes. Por fama, a gente vê isso. É tanto que assim que eles estão fazendo, olha só o que eu fiz, gente, olha que legal. É fama. Só que o que é que Jesus fez? Quando ele curou o enfermo, diga para ninguém, ó. Shhh, silêncio. Ele ia falar? Ia. Ele estava alegre. O rapaz foi curado. Ele queria contar, gente, eu fui curado por Jesus. Mas Jesus falou o quê? Sigilo total. Amém? Por quê? Porque Jesus não queria fama, mas ele acabou ganhando. Por causa do amor dele. Amém? Todo mundo falava assim, quando via Jesus ministrando, minha nossa, isso é uma nova doutrina. Que nova doutrina é essa? Que ele tem tanta autoridade. É porque eles ainda não conheciam pessoas que pregassem com amor. Os fariseus faziam aquilo porque era no automático. Tem uma pessoa doente, certo? Traga um boi para mim que eu lhe curo. Era no automático. Era só isso, mas Jesus chegava. Quem é a pessoa que está doente? Por exemplo, tinha um rapaz que ele estava endemoniado. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. Jesus chega e fala assim, o que está acontecendo? Porque os fariseus estavam discutindo com eles. O que está acontecendo? O que vocês estão falando aí com meus discípulos? Aí, não, mestre, é porque esse rapaz aqui está endemoniado, mas a gente não conseguiu expulsar. Aí Jesus, homens de pequena fé. Lembrando que a fé está numa posição junta com o amor. Você lembra que Paulo falou? Portanto, sobrais a fé, a esperança e o amor. O maior desses três é qual? O amor. Então, quando Jesus fala assim, povo de pequena fé, ele estava falando só de fé? Não. Pequeno amor também. Amém? Então, se eles tinham pequena fé, o demônio ia sair com o quê? Com fé. Eles não tinham fé. O demônio, ele se esperneava. É tanto que Jesus falou, cale-se e saia. O demônio gritou, mas saiu. Só que quando chega hoje, o demônio grita, a gente faz o quê? Minha nossa, e agora o que é que eu vou fazer? Jesus, chega aqui, Jesus. E Jesus, eu já lhe dei autoridade, meu filho, vai. Não, Jesus, socorro. Amém? Só que não é assim. Quando Jesus ele dá uma ordem, é para você cumprir. Amém? Tem muita gente que comemora quando alguém chega e fala assim, você vai ganhar um carro. Mas tem muita gente que se entristece quando fala assim, ame o seu próximo. Por quê? Se o amor é um dos fundamentos que Cristo mais falava. Sabe aquele fundamento que Cristo bateu o prego e virou a ponta? É o amor. Amém? Então, se o amor ele está num grau de importância tão grande, odiar uma pessoa e não amar uma pessoa seria o quê? O maior pecado. Amém? Por quê? Porque, olha só, vamos lá para 1 Coríntios,
capítulo 13. Você sabia que tem pecados com graus de diferença? Muita gente fala pecadinho e pecadão, mas existem pecados com graus de diferença. Por exemplo, quando Jesus fala assim, se alguém falar mal contra o Filho do Homem, ele mesmo, terá perdão. Mas se falar mal contra o Espírito Santo, não terá perdão. Qual é o pecado maior aí? Falar contra o Espírito Santo. Amém? Ou seja, falar mal de Jesus também é pecado. Porque ele falou, se falar vai ter perdão, você só perdoa uma pessoa que pecou. Né? Então, olha só, se o amor é tão importante, ao ponto de Paulo falar o seguinte, vão lá em 1 Coríntios 13. Acho que vocês já chegaram e eu não, peraí. Me esperem. 1 Coríntios 13, último versículo. Versículo 13 também. Vai falar assim, e agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Se Paulo falar isso, que o amor é o maior, entre a fé e a esperança, se você não ama, você está cometendo um dos maiores pecados. O apóstolo João, em uma das suas cartas, ele fala, olha só, se alguém cometer um pecado contra você, e esse pecado for para ser perdoado, perdoe, ore e perdoe. Mas se alguém cometer um pecado que é para a morte, esse eu vos digo que nem ore. Amém? Mas que pecado é esse que é para a morte? Alguém quer saber qual é o pecado que é para a morte? Amém, ninguém quer. Que benção. Não, é porque eu ia perguntar, né? Para que você quer saber? Para distinguir entre um e outro e poder pecar em paz? Não, né? Então, tem um pecado maior que o outro, mas é melhor a gente botar tudo num saco só e não pecar. Amém? Amém? Porque tem gente que fala assim, ei, não, eu estou cometendo esse pecado aqui, mas não é o pecado para a morte. Se fosse, nem teria perdão, mas não é. Então eu posso pecar em paz. Olha só, que texto bonito, né? É tão bonito que Satanás está comemorando a vinda dele para o inferno. Mas, deixa para lá. Bem, então, quando Paulo fala isso, por que ele bota esse grau? A fé, a esperança e o amor. Porque a fé, ela vai mudar o cenário que a gente está vivendo. É tanto que Jesus fala, olha só, está vendo esse monte? Se você falar para ele, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará como você diz, acontecerá. Ou seja, a fé, ela muda o cenário que está ao seu redor. As dificuldades, as circunstâncias, a fé vai tirar isso. A fé muda isso. A fé não é negar a realidade, mas é mudar ela. Amém? E a esperança? A esperança muda você. Quando você tem esperança, você consegue mudar você. Você consegue ficar mais em linha com a palavra, porque você sabe que uma hora Cristo vai voltar para ali buscar, e buscar a sua igreja. Essa esperança é viva dentro de nós. A gente tem que ter ela queimando. Mas e o amor? O amor é o único que pode mudar o bem mais valioso aqui da terra. Vidas. Amém? O amor que você tem vai mudar quem está do seu lado. Amém? É o único que pode fazer isso. E quanto é que vale uma vida? Vale Cristo. Porque Ele morreu por cada um de nós. Amém? Então, quando a gente ama, quando a gente completa essa missão de amar o nosso próximo como Cristo amou, a gente vai mudar pessoas aí fora. Porque elas vão ver o amor que está dentro de nós e vai querer Ele para ela. Amém? Vamos lá. Efésios 5 e o versículo 1. Glória a Deus. Efésios 5, 1. Vai falar assim: sede, pois, seguidores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus,
em cheiro suave. Amém? Primeiro, ser imitadores de Deus, como filhos amados. Por quê? Porque Deus ele nos amou. Então, filhos amados, a gente já foi amado. Lá em Romanos 5, vai falar que Deus ele derramou o amor dele no nosso coração. Mas cabe a nós, não fala isso, eu que estou acrescentando, mas cabe a nós manifestar esse amor que está em nós. Amém? Porque ele derramou, amado, não foi pouco não, viu? Ele derramou o amor dele, o amor de Deus, um ser infinito. Amém? Então a gente tem esse amor dentro de nós, mas a gente tem que manifestar ele com o nosso próximo. Amém? Às vezes é muito difícil você perdoar aquela pessoa que errou contra você uma vez. Mas Jesus mandou você perdoar 490 vezes. Pensa aí. Pedro chega assim, Jesus, 7 vezes? 7? É um número alto. Tem gente que não consegue perdoar uma nem duas. 7? Aí Jesus, não, Pedro, não vos digo 7. Mas 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. Quem quiser botar na calculadora vai dar 490. Então, 490 vezes você tem que perdoar aquela pessoa que cometeu o mesmo pecado contra você. Você acha que isso é amor ou não? É por dia. 490 por dia. Pensa aí. Imagine só, eu chegar, cometer um pecado contra a Nara. Ela se irrita, perdoa. Aí passa uma hora, Nara, eu fiz de novo. Aí ela perdoa. Nara, de novo, Nara, e agora? Aí na quarta, Nara corta a minha cabeça. Tô brincando. Mas... Então pensa só, é difícil, amado. Não é fácil. Mas por que Jesus ele falou isso? Porque ele perdoou mais de 490 vezes eu e você. Sabe como? Pensa só, no mundo hoje tem o quê? 7 bilhões de pessoas. Ele morreu por cada um. E perdoou cada um. Ou seja, ele perdoou 7 bilhões de vezes. Pensa só, o que é 490 perto de 7 bilhões? Amém? Pensa aí, né? Que amor é esse? Amém? O amor que a gente tem que ter é como Cristo tem pela sua igreja. Paulo, quando ele vai falar de casamento, ele fala o seguinte: a mulher se submeter ao homem, mas o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Amém? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem já viu aqui Cristo traindo a igreja? Ninguém, né? Quem já viu aqui Cristo abusando da igreja? Ninguém. Então, por que muitos homens teimam em fazer isso? Eu acho que é porque não está cumprindo o que Cristo falou. O que Paulo falou, de amar a mulher como Cristo amou a igreja. Eles pegam esse versículo para falar assim, olha, eu tenho que lhe amar, mas você tem que se submeter. Está aqui, tem que me obedecer. Aí a parte do amor eles vão esfriando, né? Vão deixando de lado, né? Submeta. Mas você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Se submeta que eu amo. Não é assim, amado. Ela tem que se submeter, você amando. Amém? E você amando vai fazer ela se submeter. Porque pensa só, se a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil da relação. Essa taça aqui, ó, taça. Não vou quebrar, pastor, sério mesmo. Olha só essa taça, ela é frágil. Se eu jogar no chão, ela vai quebrar, certo? Mas se eu jogar e falar assim, taça, não quebre, você acha que ela vai me obedecer? Por quê? Eu estou sendo gentil com essa taça? Não. Mas se eu maltratar uma mulher e mandar ela se submeter, como é que fica? Você acha que ela não vai quebrar? Vai. Amém? Meditem. Primeira... De novo. Espera aí. Deixa eu ver. Sim, agora vamos lá para Mateus 18. Vou sair um pouco de relacionamento porque eu não sou casado, né? Então... não tenho uma base de vida para falar sobre isso. Mas a Bíblia tem, leiam ela. É importante. Mateus 18. Vamos voltar para Mateus.
E agora eu queria falar sobre perdão. Porque o perdão, como eu já falei, está envolvido com o amor. Se você ama, você perdoa. Amém? Mas primeiro eu quero que você coloque na sua cabeça o porquê você tem que perdoar. Por que é importante isso? Mateus 18 e o versículo 23. Lembrando que aqui Jesus está explicando uma parábola para Pedro, depois que ele perguntou sobre perdoar 7 vezes. Aí olha só, 23, vai falar assim: portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar contas com seus servos, e começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Vou explicar esses 10.000 talentos daqui a pouco. Vamos lá para o 25. Porém, não tendo ele com o que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, a sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Daqui já dá para ver que o valor é alto, né? Porque vender a família todinha. Mas tudo que ele tem, para que a dívida fosse paga, é muita coisa. 26. Então o servo se prostrou, e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Amém? Bom, amados, olha só. Quando fala assim, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, Jesus ele não estava falando esse valor em vão. Por quê? Nessa época aqui, talentos, os estudiosos falam que era uma das moedas mais caras. Tinha o talento de prata e o talento de ouro. O talento de prata, né, valia 6.000 vezes a mais do que um denário. Então, bem alto já. Um denário também era uma moeda daquela época. Já o talento de ouro valia 30 vezes a mais do que o talento de prata. Então, se a gente for pensar que esses talentos aqui eram de prata, a gente consegue fazer uma conta mais baixa. Olha só. Vamos lá, eu queria que alguém pegasse a calculadora. No celular mesmo. Para me ajudar. Vai lá. Amém? Pronto. Glória a Deus. Vamos lá. Aqui na história fala que ele devia quanto? 10.000 talentos, certo? Então, pastor, coloca aí 10.000 vezes 6.000. Não, coloque 6.000 vezes 10. Para não ficar... Tá quanto? Quanto? 60 milhões. Milhões. Nesse tempo aqui, o judeu ele ganhava um denário por dia de trabalho. Então, o ano judeu tinha 360 dias. Então, em um ano, ele ganhava 360 denários. Ainda na calculadora, por favor. O senhor vai colocar 60 milhões dividido por 360. Certo. 660 milhões, 660 milhões e 667. É alto. Olha só, esse valor aí que o pastor falou. Amém? Só que pensa só, como é que ele iria ganhar isso? Se o homem ele vivia ali na média de 80 anos. Pega esse valor, não deixe. Pega esse valor, se você pegasse esse valor e dividisse vamos arredondar para 150 mil. Coloque 150 mil, pastora. Fica melhor. A senhora vai colocar 150 mil dividido por 80. 1.875 anos
esse homem teria que viver para poder pagar essa conta. Só que a Bíblia fala que ao homem está destinado a viver apenas uma vida. Ou seja, nem duas dá para viver. Quanto mais 1875 vidas. Não, era impossível. Resumindo, era impossível pagar a dívida. Só que, vamos continuar aqui a história. Então, movido de compaixão, porque o servo não tinha como pagar, vocês viram aí que era impossível ele pagar, e olha que o servo ainda, não, tenha paciência que eu pago. O rei, ele ficou tão movido de compaixão, porque aquele servo ainda teve a esperança de pagar. Então o rei, ele ficou assim, meu Deus, como é que ele vai pagar isso? Não tem como, vou ter que perdoar ele. Ele perdoa, aqui fala, o Senhor tem paciência comigo e eu te pagarei. Então, movido de compaixão, o Senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos. Conservos aqui é um servo que servia com ele. É como, por exemplo, Nara e Josiele, elas servem juntos a Deus. Amém? Então, nenhuma é serva uma da outra. Amém? As duas são servas de Deus. Mas elas são conservas. Elas servem juntos. Então, melhorando, saiu, né, ele saiu diante do rei e encontrou um amigo, né, um companheiro de serviço, que lhe devia 100 denários. Agora vamos lá. Se o judeu ganhava 1 denário por dia, em menos de 4 meses ele já poderia pagar a conta. Né? Já poderia. Porque se ele ganhava 1 por dia, o mês tem 30 dias. Aí 1 vezes 3, 90, menos de 4 meses. Ele já poderia pagar essa conta. Ou seja, o que ele falou aqui, tem paciência comigo, eu lhe pagarei, era uma resposta franca. Ele estava falando a verdade. Então, se esse homem aqui tivesse tido paciência com o seu conservo, ele iria receber o dinheiro. Mas mesmo ele pedindo paciência ao rei, ele não teria como pagar. Só que o que é que ele faz? Ele tomou ele pela garganta, dizendo, paga-me tudo o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, ou seja, fazendo igual como ele fez, caindo aos pés, pediu-lhes, dizendo, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O 30, ele, porém, não quis. Antes, lançou-o na prisão, até que o pagasse a dívida. Vocês estão vendo que isso daqui parece muito com os dias de hoje? Sabe por quê? Lá no final da história, Jesus fala assim, assim também o Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Enfim, essa história aqui, o rei é Deus. Esse servo é a humanidade. E esse conservo seria a humanidade depois de ter sido perdoada. Cristo veio, perdoou nossos pecados e agora a gente é livre deles. Amém? Esse homem aqui, o rei não deu para ele tempo para pagar. Ele quitou a dívida. É como se alguém aqui tivesse uma dívida bem alta e a pessoa que estivesse para receber o dinheiro falasse assim, olha, não precisa mais me pagar. Certo? Vou dar um exemplo bem claro aqui, bem básico. Eu estou devendo 3 mil reais ao pastor. Amém? Amém. Estou devendo 3 mil reais ao pastor. Josiel está me devendo 50 reais. Aí eu falo assim, pastor, por favor, pastor, não tem como lhe pagar. Aí o pastor fala, tá certo, eu quito sua dívida. Aí vem Josiele. Amor, amor, eu não recebi esse mês, eu posso pagar o próximo? Eu falo assim, acabou o namoro. Você não quer pagar 50 reais para mim? Eu acabei de ser perdoado pelo pastor. Você não quer me pagar 50 reais? Sabe o que é isso, amados? Não é nem amor. É o diabo dentro de você. É sério. É sério. Isso não é amor.
Porque olha só, o que o rei fez pelaquele servo é inexplicável. Ele perdoou uma dívida que não teria como pagar, era impossível. Se eu ganhasse R$1.000 por mês, em 3 meses eu pagava o pastor. No exemplo que eu dei. Ou seja, se ele esperasse, ele iria receber. Só que nessa história o rei não tinha como receber de jeito nenhum. Não tinha possibilidade alguma dele receber esse dinheiro. Mas ele perdoou. Mas o servo com o seu conservo não perdoou. E Jesus fala, se você não perdoar, como eu contei nessa parábola, Deus vai fazer igual o rei fez. Que foi o quê? Mandou aquele homem, olha só. Seu senhor então chamando, disse-lhe, servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo? Como eu também lhe tive misericórdia de ti. Ele pergunta, como é que eu consegui lhe perdoar? Se você não perdoou nem o seu amigo de trabalho. Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Falta de perdão vai lhe fazer entrar no ambiente de diabos, de demônios. Se você não perdoa, você está se tornando amigo de demônios. Porque ele fala aqui, que o rei entregou ele para atormentadores. Pessoas que tormentam ali. E o que são atormentadores hoje em dia? São demônios. Quem é que lhe perturba para você pecar? Demônios. Mas se você não perdoa, você está sendo amigo deles. Olha só como é grave isso. Vou lá para 1 Pedro. Creio que vocês tenham entendido isso. 1 Pedro 4:8. Amém? Vai falar assim, mas, sobretudo, tende ardente caridade, amor, entre vós, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? Você sabe que quando alguém peca contra você, é o seu dever, como discípulo de Jesus, perdoar ele e encobrir aquele pecado? Porque Provérbios fala isso, que o amor ele encobre os pecados. Só que o que é que a gente vê hoje em dia? Quando alguém peca, já diz logo para todo mundo. Ele pecou, gente, ele pecou. Isso não é amor. Isso não é amar. Isso não é ser cristão. Amém? Espero que vocês estejam me amando. Amém? Então, olha só. O amor, ele perdoa, mas ele também apaga o pecado que aquela pessoa cometeu. Se você perdoa uma pessoa hoje, e daqui a um tempo você fala assim, lembra que eu lhe perdoei? Você não perdoou. Você está mentindo. Porque o perdão, ele encobre o pecado. Ele tira o pecado. Lembra do amor de Cristo? O que é que ele fez? Tirou o pecado do mundo. Isso é o amor de Cristo. Amém? Vamos continuar falando de amor. Vamos lá para Romanos 5:5. Eu já citei esse versículo, mas é importante a leitura dele. Romanos 5:5. Amém? Vai falar assim, e a esperança não vos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Amém? Então, olha só. O amor de Deus foi derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Mas você vê muitas vezes cristãos, oram em línguas,
tem o Espírito Santo, mas não ama. Mas aqui não fala que foi derramado, então a gente deveria amar sem ter nem consciência. Não é assim. Quando aqui fala que foi derramado, não quer dizer que você automaticamente já está usando, já está amando. Você tem que amar. É uma escolha sua. Amém? Cristo, quando ele foi orar, Jesus, quando ele foi orar, uma das suas últimas orações, antes de ele morrer, que ele foi falar ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O que é que ele estava mostrando ali? Vai ser difícil, mas pelo meu amor, faça a tua vontade. Ou seja, eu vou me entregar aqui. Não é por qualquer coisa, não. É por eles. Mas esse cálice vai ser tão pesado, que se possível, passa de mim. Mas não, todavia seja feita a tua vontade. É como se ele tivesse pensado assim: vai ser muito ruim passar por isso, mas acima de tudo, o meu amor é maior. Amém? Aí olha só, aqui está falando do amor de Deus conosco também. Se Deus ele nos amou ao ponto de dar o amor dele para a gente, isso já é amor demais. Amém? Só que ele acaba falando que Cristo morreu por nós. Porque Cristo não iria vir para o mundo em carne para morrer por pessoas justas. Não tinha sentido. Ele morreu por pecadores. Nós éramos pecadores. Ele morreu por nós. Amém? Ele nos amou primeiro. A música estava tocando aqui o louvor. No louvor, Rodolfo Abrantes, que é o que estava cantando, fala o seguinte: eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Amém? Ele fala isso. Deus me amou primeiro. Amém? Da mesma forma, nós temos que entender isso. Deus, ele me amou primeiro. Qual é o meu dever? Amar. E se eu não amar, está cometendo pecado. Amém? Agora, para finalizar, eu queria falar com vocês sobre o que Jesus falou sobre... Cadê Jesus? Amém? Sim, sobre oferecer a outra face. Amém? Olha só, quando Jesus fala isso, ofereça ali a outra face, muita gente acha que esse texto é literal. Ou seja, se alguém bater em você, bate aqui agora. Não, não é isso. Tem uma revelação muito profunda por trás. Esse texto significa o que eu vou falar aqui. Se alguém pecar contra você, você tem que perdoar ela e amar ela ao ponto de dar a ela a chance de pecar contra você novamente. Amém? Ou seja, isso é oferecer a outra face. A pessoa está ali, bateu, o que é oferecer a outra face? É dar a oportunidade dela fazer de novo. Amém? Ah, mas e se alguém vier bater em mim? Corre, irmão. Não precisa de revelação para isso. Corre. Vai embora. Deus lhe deu duas pernas, usa. Amém? Mas não é para você brigar, realmente. Imagina aí, eu chego ali em alemão, pá, na cara dele. Aí eu estou indo embora. Aí alemão, vem cá, Gabriel, vem cá. Você esqueceu da outra face. Tem que cumprir a Bíblia. Quando Jesus ele ia ser apedrejado pelos fariseus, o que é que ele fez? Ele fugiu. Passou no meio deles e fugiu. Por que eu não posso seguir a Bíblia? Eu posso, então eu vou correr também. Eu não vou brigar. Amém? Eu tenho um espírito de mansidão dentro de mim. É um fruto do espírito. A mansidão. Amém? Glória a Deus. O pessoal entendeu. Vou lá. Vou lá para 1 João. Agora. Estou finalizando. Você que
está querendo agora ler a Bíblia recentemente, não sabe por onde começar, comece em 1 João, porque é uma das epístolas que mais fala sobre amor. Amém? Para você ver, se você for contar na ponta do lápis, tem quase 40 frases que ele fala só sobre amor. Amor aparece 40 vezes, só em 1 João. Ou é nos livros, nas epístolas de João. Mas é um livro tão pequenininho, se você for pegar, por exemplo, as cartas de João, deixa eu pegar aqui, na minha, né? Não sei na de vocês. Mas na minha, é só esse daqui, ó. Olha o tamanho. As cartas tudinho de João tá aqui. Amém? Então são cartas pequenas, mas que vai lhe trazer uma revelação grande sobre Deus. Amém? Aleluia. Então, vamos lá para 1 João 3. E o versículo 16. Onde vai falar assim: nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Amém? Ou seja, como Cristo fez, você tem que fazer também. O que é dar a vida aqui? Que ele fala, o que é dar a vida pelo Senhor? É você sofrer com Ele, mas com um propósito: fazer com que Ele saia daquele sofrimento. Por que Cristo fez isso? Pensa só, Ele veio aqui na terra em forma de homem. Jesus veio aqui na terra em forma de homem, para que Ele pudesse viver no meio da gente. Esse daí já é o primeiro passo. O primeiro passo que João fala aqui: dando nossas vidas pelos irmãos. Ele estava dando a vida dele por nós, vivendo aqui na terra, em carne, sentindo as mesmas paixões que a gente tinha, mas em todas elas ele foi mais que vencedor, assim como nós somos. Amém? E sempre que ele era tentado, ele usava a palavra. Da mesma forma a gente tem que fazer, só que da mesma forma que ele supriu cada uma das nossas necessidades e tirou cada um dos nossos problemas, a gente tem que fazer com o nosso próximo. Amém? E o que é isso? Vou dar um exemplo aqui bem claro. Vamos supor que o Alisson estivesse passando por um problema em casa. Qual era o problema? Vamos supor, alguém pode dizer um problema aí? Vendo aí, pastor? Ninguém tem problema aqui. Amém? Então, ele está passando por um problema. Eu vou lá na casa dele, porque Cristo veio na terra, eu vou lá na casa dele e vejo o que ele está passando. Aí fala assim: Alisson, eu vou lhe ajudar. O que é que eu fiz? Eu dei minha vida por ele. Porque eu fui lá, vi o que ele estava passando, senti na pele e vou ajudar ele. Ele vai sair desse problema, vai ficar alegre, mas eu dei o primeiro passo, que foi dar a vida. Amém? Para ajudar ele. E como é que Cristo fez isso? Veio na terra, ele não precisava. Se alguém falar que ele precisava, assim, pelo nosso merecimento, ele não precisava. A gente não merecia de forma alguma que Cristo fizesse o que ele fez. Porque um povo que saiu do Egito, saiu lá dos faraós, onde eles comiam resto de comida, essas coisas, vai lá para o meio do Egito, é suprido por Deus com maná, e fala assim: eu preferia as cebolas do Egito. Deus poderia falar assim: não, vai embora então, tá? Vá comer cebola. Vá comer cebola, seja livre. Mas não, o que é que ele fez? Moisés, esse povo aí que está falando isso não vai entrar na terra. Mas Josué e Caleb vai. Ou seja, Deus queria que a humanidade fosse salva de alguma forma. Então é por isso que lá na frente ele manda Jesus. Por quê? Porque não tinha mais como o homem ser salvo. O povo já estava começando a entrar em pecados muito graves. É tanto que o povo de Deus, o povo santo, foi feito escravo várias vezes depois de ter saído do Egito, pelo Império da Babilônia, onde Daniel escreve as cartas. Ele estava ali como escravo também. Amém? Só que Deus, ele vê aquela situação e fala assim: não, basta. Tive uma ideia mirabolante. Eu mesmo
vou me fazer em carne e vou para a terra. Ele veio. Agora você imagina, Deus vindo, saindo lá da dimensão dele, a dimensão espiritual, entrando aqui na terra, entrando em Maria. Depois de 9 meses ele nasce, como um bebê. Foi crescendo, em graça, em conhecimento, em estatura, trabalhou, foi tentado, mas ele foi revestido com o Espírito Santo. E nós também. Amém? Ou seja, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que o ressuscitou dos mortos, está dentro de você. Amém? Só que tem muita gente que pega isso e fala assim, eu não preciso amar. Tem um rei morando em mim? Para que eu vou amar um pecador se tem um rei em mim? Eu sou rei. E ele é meu servo. Claro que não, amados. Nós somos servos de Deus. Todos juntos. A gente trabalha, coopera para o reino. E como é que esse trabalho é feito? Com amor uns pelos outros. Amém? Espera aí, irmão. Amém, glória a Deus. Por isso que é importante ver a hora. Então, gente, essa era a mensagem que eu queria passar. Amém? Esse é o amor do tipo de Deus. Um amor que ama, que suporta e que não busca os seus interesses. Amém? Em um casamento, qual é o dever do casal? Fazer um ao outro feliz. Amém? Da mesma forma é o nosso amor um para o nosso próximo. A gente tem que buscar fazer o outro feliz. Não importa o que a gente faça, mas faça ele feliz. Amém? Então fiquem de pé, vamos orar.